Você já sentiu que suas orações não estão sendo ouvidas? Já acordou durante a madrugada com o coração apertado, sem saber o que fazer? Sem encontrar respostas para os problemas que parecem maiores do que você? Talvez hoje você esteja enfrentando batalhas silenciosas, lutas que ninguém conhece, desafios que roubam seu sono, sua paz e até mesmo sua esperança. Mas existe uma verdade poderosa revelada no Salmo 5 que pode transformar completamente a sua maneira de orar. Davi escreveu este salmo em um período de intensa oposição. Pessoas se levantavam contra ele. Inimigos cercavam seu caminho. Havia mentiras, perseguições e perigos por todos os lados. Mesmo assim, Davi não escolheu o medo, ele escolheu a oração. E é exatamente aqui que encontramos uma das maiores lições espirituais da Bíblia. A oração não é apenas um ritual religioso. A oração é uma conexão direta com o Deus que governa os céus e a terra. Quando tudo parece impossível, a oração continua sendo possível. Quando ninguém consegue ajudar, Deus ainda pode agir. Quando as portas se fecham, a oração abre caminhos invisíveis. Davi começa dizendo: escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemido. Salmo 5, observe algo extraordinário. Davi não fala apenas sobre palavras, ele fala sobre gemidos. Porque existem momentos em que nem conseguimos explicar nossa dor. Existem feridas que não cabem em frases. Existem lágrimas que falam mais do que qualquer discurso. E mesmo assim, Deus entende. Deus compreende o que ninguém consegue compreender. Ele conhece cada pensamento, cada medo, cada preocupação escondida, cada lágrima derramada em silêncio. Talvez as pessoas não saibam o que você está enfrentando. Mas Deus sabe. Talvez ninguém veja a sua luta. Mas Deus vê. Talvez você tenha sido esquecido pelos homens. Mas nunca foi esquecido por Deus. O Salmo 5 nos ensina que a oração verdadeira nasce da sinceridade. Deus não procura palavras bonitas. Deus procura corações sinceros. Muitas pessoas acreditam que precisam impressionar Deus com discursos elaborados. Mas o Pai Celestial não se impressiona com palavras sofisticadas. Ele se move pela fé, ele responde à sinceridade. Ele honra aqueles que se aproximam dele com humildade. Davi continua: de manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã me apresentarei a ti, ficarei esperando. Salmo 5:3 existe um segredo poderoso neste versículo. Davi não apenas orava, ele esperava. Muitas pessoas fazem pedidos a Deus e imediatamente mergulham na ansiedade. Oram por 5 minutos e passam o resto do dia preocupadas. Mas a verdadeira fé ora e espera, ora e confia, ora e descansa. Quem confia em Deus não precisa viver dominado pelo medo, porque sabe que o Senhor está trabalhando mesmo quando nada parece estar acontecendo. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você espera, Deus prepara. Enquanto você confia, Deus abre caminhos. Muitas das maiores respostas de Deus acontecem nos bastidores. Você não vê, você não entende. Mas Deus continua agindo. Talvez neste exato momento Deus esteja alinhando circunstâncias, abrindo portas e preparando milagres que você ainda não consegue enxergar. Por isso, não desista. Continue orando, continue acreditando, continue confiando. O Salmo 5 também revela algo muito importante sobre o caráter de Deus. Davi declara que Deus não tem prazer na maldade. Isso significa que o Senhor é justo. Vivemos em um mundo onde muitas vezes parece que os maus prosperam. Pessoas mentem, traem, enganam, machucam os outros e aparentemente saem impunes. Mas Deus vê tudo, nada escapa aos seus olhos. Nenhuma injustiça fica escondida, nenhuma lágrima é ignorada, nenhuma oração é esquecida. O Deus do Salmo 5 continua sendo o mesmo hoje. Ele continua governando. Ele continua julgando com justiça. Ele continua defendendo aqueles que colocam sua confiança nele,
Talvez alguém tenha ferido você. Talvez tenham falado mentiras ao seu respeito. Talvez você tenha sido injustiçado. Não entregue seu coração ao ódio. Não permita que a amargura domine sua vida. Entregue sua causa ao Senhor. Deixe Deus lutar suas batalhas. Quando você tenta resolver tudo sozinho, se desgasta. Mas quando coloca sua situação nas mãos de Deus, encontra descanso. Existe um poder extraordinário em entregar aquilo que não conseguimos controlar. A oração nos lembra que Deus está no comando. Davi então faz uma declaração impressionante: mas eu, pela grandeza da tua misericórdia, entrarei em tua casa. Salmo 5, 7. Perceba que Davi não fala sobre seus méritos. Ele não diz, entrarei porque sou perfeito. Ele não diz, entrarei porque nunca erro. Ele fala da misericórdia de Deus. Isso é libertador. Porque todos nós falhamos. Todos nós erramos. Todos nós precisamos da graça de Deus. Ninguém se aproxima do Senhor porque merece. Nos aproximamos porque Ele nos ama. Porque sua misericórdia é maior do que nossas falhas. Porque seu amor é maior do que nossos erros. Porque sua graça é suficiente. Talvez você tenha cometido erros que ainda pesam sobre sua consciência. Talvez existam arrependimentos que você carrega há anos. Mas Deus não deseja que você viva aprisionado pela culpa. Ele deseja restaurar sua vida. Ele deseja renovar sua esperança. Ele deseja mostrar que ainda existe um futuro preparado para você. O inimigo tenta convencer as pessoas de que elas estão longe demais para serem alcançadas por Deus. Mas isso é mentira. Nenhuma pessoa está longe demais da graça. Nenhuma vida está perdida demais. Nenhuma história está acabada enquanto Deus continua escrevendo os capítulos. O Salmo 5 também nos ensina sobre direção. Davi ora: Senhor, guia-me na tua justiça. Que oração poderosa! Porque muitas vezes sabemos o que queremos, mas não sabemos o que realmente precisamos. Queremos respostas rápidas. Queremos soluções imediatas. Queremos caminhos fáceis. Mas Deus vê além do presente, Ele vê o futuro. Ele conhece consequências que nós desconhecemos. Ele enxerga perigos que ainda não percebemos. Por isso a oração não serve apenas para pedir. Serve também para ouvir. Serve para buscar direção. Serve para alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. As decisões mais importantes da vida devem nascer da oração. Antes de agir, ore. Antes de decidir, ore. Antes de desistir, ore. Antes de falar, ore. A oração evita muitos sofrimentos desnecessários. Ela ilumina caminhos escuros. Ela traz discernimento. Ela fortalece o coração. Ela renova a mente. Ela aproxima a alma de Deus. E quando nos aproximamos de Deus, começamos a enxergar a vida de maneira diferente. Os problemas continuam existindo, mas já não parecem maiores que Deus. As dificuldades continuam presentes, mas a esperança se torna maior que o medo. A fé começa a ocupar o lugar da ansiedade. A confiança substitui o desespero. A paz vence a preocupação. No final do Salmo 5, encontramos uma promessa maravilhosa. Davi declara: pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Salmo 5 e 12, que imagem poderosa, um escudo. Na antiguidade, o escudo protegia o guerreiro durante as batalhas. As flechas vinham. Os ataques aconteciam, mas o escudo oferecia proteção. Da mesma forma, Deus promete proteger aqueles que confiam nele. Isso não significa ausência de problemas. Significa a presença divina durante os problemas. Não significa ausência de lutas. Significa companhia divina nas lutas. Não significa que nunca haverá tempestades. Significa que Deus estará dentro do barco durante a tempestade. Talvez você esteja enfrentando uma batalha hoje. Talvez esteja lutando contra o medo, contra a ansiedade, contra a tristeza, contra a dúvida, contra as circunstâncias difíceis.
Mas lembre-se desta verdade: o mesmo Deus que ouviu Davi continua ouvindo orações. O mesmo Deus que abriu caminhos no passado continua abrindo caminhos hoje. O mesmo Deus que realizou milagres continua realizando milagres. Ele não mudou, seu poder não diminuiu. Sua misericórdia não acabou, seu amor não falhou. Por isso, não abandone sua vida de oração. Mesmo quando parecer que nada está acontecendo, mesmo quando a resposta demorar, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias, continue orando, continue confiando, continue esperando. Porque toda oração sincera sobe aos céus. Toda lágrima é vista por Deus. Toda fé é recompensada no tempo certo. E muitas vezes aquilo que parece apenas uma oração simples é, na verdade, o começo de uma transformação que mudará completamente o rumo da sua história. Hoje, faça do Salmo 5 a sua oração. Entregue seus medos ao Senhor. Entregue suas preocupações. Entregue seus sonhos. Entregue suas batalhas e confie. Porque Deus continua ouvindo, Deus continua agindo, Deus continua abrindo portas. E quando Deus decide agir, nenhum obstáculo é grande demais. Nenhuma situação é impossível demais e nenhum destino permanece o mesmo. Que a sua oração hoje mova os céus, que a sua fé permaneça firme e que a presença de Deus conduza cada passo da sua caminhada. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemido, Salmo 5, um amém. Mas existe algo que muitos esquecem: a oração não muda apenas circunstâncias, a oração muda pessoas. Antes de Deus transformar a situação ao seu redor, muitas vezes Ele transforma você por dentro. É durante a oração que a ansiedade começa a perder força. É durante a oração que o medo deixa de controlar suas decisões. É durante a oração que o coração encontra descanso. A palavra de Deus confirma isso em não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Observe que a Bíblia não diz para ignorar os problemas. Ela ensina a levar os problemas para Deus. Existe uma grande diferença. Quando carregamos tudo sozinhos, nos cansamos. Mas quando entregamos tudo ao Senhor, encontramos força para continuar. Talvez você esteja carregando um peso que Deus nunca pediu que carregasse sozinho, uma preocupação financeira, um problema familiar, uma enfermidade, uma situação que parece impossível. Hoje Deus está dizendo: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Que promessa extraordinária! Você não precisa carregar sozinho aquilo que Deus está disposto a carregar com você. Foi exatamente isso que Davi aprendeu. Por isso, mesmo cercado por inimigos, ele continuava orando. Ele sabia que sua vitória não dependia apenas de sua força. Dependia da presença de Deus. No Salmo 18, Davi declara: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Salmo 18:2. Quando Deus se torna sua fortaleza, as circunstâncias perdem o poder de definir seu futuro. Os desafios continuam existindo, mas eles já não controlam sua esperança. A oração nos lembra constantemente quem Deus é. Ele é maior que qualquer crise, maior que qualquer diagnóstico, maior que qualquer perseguição, maior que qualquer impossibilidade. Por isso Jeremias declarou: Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Jeremias 3:2-17. Nada é difícil para Deus. Nada. Aquilo que parece impossível aos olhos humanos continua sendo possível para o Senhor. Talvez você tenha ouvido muitas vezes que não existe solução. Talvez as pessoas tenham desistido. Talvez até você esteja começando a perder as forças. Mas Deus ainda não desistiu. Enquanto existir oração, existe esperança. Enquanto existir fé, existe possibilidade de milagre.
Jesus ensinou algo poderoso sobre perseverança na oração. Em Lucas 18:1 está escrito: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Perceba as duas palavras, orar sempre. Nunca desanimar. Porque muitas respostas chegam para aqueles que permanecem. Muitas bênçãos são recebidas por aqueles que não desistem. Muitas portas se abrem para aqueles que continuam acreditando mesmo quando tudo parece fechado. A espera não significa abandono. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. Isaías escreveu: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Isaías 4:0-31. Talvez hoje você esteja cansado. Cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de tentar. Mas Deus promete renovação. Ele promete força nova para quem continua confiando. A oração também fortalece nossa comunhão com Deus. Não se trata apenas de pedir, trata-se de relacionamento. Quanto mais você busca a Deus, mais aprende a reconhecer sua voz. Quanto mais ora, mais percebe sua direção. Jesus nos deixou o maior exemplo. Mesmo sendo o Filho de Deus, separava momentos para estar sozinho em oração. Se Jesus valorizava a oração, quanto mais nós precisamos dela. Em Marcos 1:35 está escrito: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. A força de Jesus vinha de sua comunhão constante com o Pai, e a nossa força espiritual também nasce nesse lugar secreto. Existe poder quando ninguém está olhando. Existe crescimento quando ninguém percebe. Existe transformação quando você fecha a porta e fala com Deus em particular. Como Jesus ensinou em Mateus 6:6, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. O Deus que vê em secreto continua recompensando aqueles que o buscam com sinceridade. Talvez ninguém veja suas orações. Talvez ninguém saiba das lágrimas que você derrama diante de Deus, mas o Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor se importa. Davi experimentou isso inúmeras vezes. Por isso escreveu: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 3:4-15. Que verdade maravilhosa! Os ouvidos de Deus estão atentos. Sua oração não está sendo ignorada. Seu clamor não está sendo esquecido. Sua fé não está sendo desperdiçada. Cada oração sob diante de Deus. Cada lágrima tem valor. Cada momento de busca produz frutos eternos. E quando a resposta chegar, você entenderá que Deus nunca perdeu o controle. Você perceberá que até mesmo os atrasos tinham propósito. Você verá que os caminhos de Deus eram maiores que os seus próprios planos. Como diz Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, mesmo as lutas, mesmo as perdas, mesmo as esperas. Deus continua trabalhando para cumprir seus propósitos. Por isso, não permita que o desânimo silencie sua oração. Não permita que a dúvida roube sua fé. Não permita que as circunstâncias façam você esquecer quem Deus é. O mesmo Deus que respondeu Elias com fogo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés. O mesmo Deus que libertou Pedro da prisão. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o Deus que ouve sua oração hoje. Nada mudou para ele. Seu poder permanece o mesmo. Seu amor permanece o mesmo. Sua fidelidade permanece a mesma. Portanto, continue orando. Continue acreditando. Continue esperando. Porque a oração que nasce de um coração sincero continua movendo os céus e mudando destinos. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Minha oração está nas mãos de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus continua ouvindo cada clamor. Que o Senhor fortaleça sua fé, renove sua esperança e transforme sua vida através do poder da oração. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
Tiago 5:16. Amém.